Olá, turma, bom dia. Eu desejo uma sexta-feira abençoada para todos vocês. Nós vamos iniciar com o livro de história na página 72, onde fala da família real no Brasil, ok? Mas antes de falar da família real, o texto ele retrata bem como o mundo era, como ele se encontrava naquele momento. Ou seja, no século XVIII, a Europa ela tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam o poder da Europa, certo? Enquanto na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial, né, onde esse país se tornou uma grande potência econômica, na França havia ocorrido a Revolução Francesa. E por causa da briga entre essas duas nações, da disputa entre esses dois países, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos entre os países. E com a chegada de Napoleão a Portugal, os nobres portugueses, né, se reuniram e resolveram fugir para o Brasil. Em 1808 foi a chegada da família real ao Brasil. Em seguida, eu vou colocar um vídeo para que vocês possam ver essa chegada visualmente, certo? Então prestem bastante atenção. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras.
A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Turma, vocês puderam perceber que muita coisa ocorreu aqui no nosso país com a chegada da família real, não é? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e, de acordo com todas as informações, vocês vão realizar a atividade de vocês, certo? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem. No livro de literatura, vocês vão dar início à leitura do paradidático Pato Viajante, da Roseli Viana, com a ilustração do Luciano Félix, certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse paradidático e, em seguida, vão realizar a atividade da página 37 e 38, ok? Na página 37, na primeira questão, vocês vão observar as imagens e marcar com um X a que representa como era a cidade aonde o Pato Viajante chegou certo dia, ok? Na segunda questão, vocês vão ilustrar na foto, numa fotografia, as características da pequena cidade que o Pato encontrou, ok? Na terceira questão, vocês vão marcar a opção que diz por que os moradores da cidade estavam tão ansiosos para saber. Na quarta questão, vocês vão ler um trecho da história e circular a frase que contém o mesmo significado das palavras acima, certo? Na quinta questão, vocês vão descobrir as sílabas que formam o nome do visitante que recebeu boas-vindas do pato mais importante da cidade, ok? Eu desejo a todos uma ótima atividade e um excelente final de semana.